Olá, sétimo ano, professores, muito bom estar aqui, começar esse ano juntinho com vocês e o nosso encontro toda quinta-feira às 9h30. Eu, professora Mara, estarei aqui junto com a professora Juliana para dar uma educação física sempre muito aí juntinho com os professores de vocês. Bom dia, Juliana, vamos lá! Oi, gente! Chegamos! Calma aí, gente, que eu tô fazendo uma coisa muito importante. Porque essa aula a gente vai falar de celular, Mara? Falar de celular, nós vamos falar de transformações dos jogos eletrônicos ao longo do tempo. Então, esse tema ele é muito sugestivo, né? Nós estamos aí em contato com esses jogos, com os aparelhos modernos, mas é legal e importante conhecermos a trajetória, né, de quando esses jogos eles chegaram até os dias de hoje. Então, é isso que nós vamos ver na nossa aula. Até os joguinhos de celular, Mara? Até os jogos de celular. Mas todos eles nós temos jogos que são lúdicos, nós temos também jogos que nos auxiliam nos estudos e em outras atividades também. Então nós vamos falar de todas elas. Isso aí, nós estamos muito felizes de ter ficado com vocês, né, Mara, o ano passado e estarmos aqui novamente, agora que vocês foram promovidos para o sétimo ano. Sétimo ano, então vamos lá, bora estudar e sempre aí mandando as respostas ou as colaborações de vocês para os professores encaminharem para a gente. Então, professora Juliana vai fazer a leitura da habilidade. Vamos lá. Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias. Opa, como eu disse, um tema sugestivo. E aí o nosso principal objetivo vamos seguir aqui comigo no slide, identificar as transformações dos jogos eletrônicos em função dos avanços da tecnologia por meio de uma linha do tempo. Então aí nós temos duas imagens, um controle de videogame e hoje aí a gente vê pessoas jogando videogame, mas algo bem mais moderno que esse vermelhinho aí que vocês estão vendo. Então nós vamos, por uma linha do tempo, estudar essas transformações. Isso aí. Mara, o professor Mário tá falando, questionando, a gente está sem máscara. O ano passado a gente falou bastante sobre isso, mas eu acho que é bom a gente falar novamente. Existem alunos que leem fazem a leitura labial. Então, por isso que nós estamos sem máscara. Aqui é tudo muito bem higienizado, a gente mantém a distância, temos nosso álcool gel aqui. Então, obrigada pela preocupação, viu, Pro? Tamo junto. Isso. Sétimo ano, já estamos acostumados com aquela problematização, aquela pergunta que a professora Mara sempre faz para que ao final da aula você consiga responder. A de hoje é: quais transformações você acha que aconteceram com os jogos eletrônicos desde o surgimento deles? Opa, é só prestar atenção na nossa aula, depois aí preparar o seu resumo, os seus estudos e conversar com os colegas e professores sobre isso. Interagindo. Olha só, quais jogos você já vivenciou? A gente tem aí para dar o tempinho de 1 minuto, mas eu acredito que a gente possa deixar, não é, Juliana? Eles já vão mandando as respostas, a gente Mara, não faz a paradinha. Olha, o tá professor... Bom? Calma aí que eu até perdi, porque eu fui responder ele, Mara. Tipo, quem é da época do Atari? Foi o professor Michel. Eu gostaria de falar que eu não sou. Mas... Então, eu jogava Atari sim, né, sempre acompanhando aí os jogos mais antigos e olha, gente, embora hoje a gente tenha uma tecnologia muito avançada, existem jogos que eram antigos que eram muito gostosos e divertidos. Eu tenho certeza que muita gente aí concorda comigo. E a resposta, Juliana, quais jogos eles já vivenciaram? Então, pode ser contribuição dos professores, também dos nossos alunos. Ó, a professora Maria Lígia, que contribui sempre aí, ó, ela lembrou do meu preferido, o Pac-Man. Eu chamava de Come Come. Vocês chamavam de Come Come? Era um dos games aí que fizeram muito sucesso. A gente vai falar um pouquinho deles também na linha do tempo. Dele também na linha do tempo. Eles estão lembrando muito do nome dos videogames. O nome dos joguinhos. Não, do videogame do mesmo. Videogame Master mesmo. System, mas eu queria o nome dos jogos. Tipo o Pac-Man, que a professora lembrou. Bomberman, professora Dai. Devia ser de bombinha. Ai, gente, essa eu não conheço, não. Eu também porque eu sou não. novinha. Eu também não conheço, mas é interessante. Vou buscar, viu, professora? Tem mais, Juliana?
Mário, Super Mário! Opa, muito divertido. Daí os jogos começaram, então, ganhar aquela questão das cores mais vivas e a gente vai discutindo também. Uma próxima pergunta, sem a paradinha do relógio, porque eu acho que tá dando certo. Tá sim. Que dispositivo você mais utiliza para jogar os jogos eletrônicos? A gente tem algumas opções aí, ó. 1, smartphone. 2, videogame. 3, notebook, ou se eu não citei algum deles, você marca o 4. Vai ficar aí o slide um pouquinho, enquanto isso eu e a professora Juliana vamos aqui conversando e discutindo esse tema. Ô Mara, a gente precisa pesquisar, já que a gente não lembra, desse Bomberman. Sim. O professor Tiago disse que é um clássico que podemos adaptar para as aulas práticas. E muito professor, bom falar que isso. bacana, muito legal falar nisso, então fica aqui anotado, nós vamos fazer essa pesquisa. Na aula que vem, então a gente traz alguma coisinha aí, embora a aula já esteja preparada, mas a gente consegue falar um pouquinho sobre ele, não tem problema. Olha, os alunos do Teresa Delta, da professora Edna, estão falando do jogo da cobrinha lá. Que tinha que percorrer um labirinto, Ainda não tem, era? ainda existe. Não, Tem. que vai comendo um negocinho e ela vai crescendo, vai fazendo... Certo, ela vai, não é o do labirinto. Não. Ela vai percorrendo e ela vai comendo, ela vai crescendo. Isso. Parabéns. E aí, qual dispositivo eles mais utilizam para jogar os games que eles têm na mão? A aluna Beatriz, da professora Maria José, da escola Porto Primavera, respondeu 4. Então, ela não citou qual, né? Não, só falou 4. Legal, então, se você citar o 4, pode colocar, né? Qual foi, porque a professora Mara não citou aí. A professora Adriana, a aluna Ana Luísa, da PEI Dorvalino Abílio Teixeira, respondeu 1. Smartphone. Ano passado eu lembro que nós fizemos até uma pesquisa e realmente o smartphone foi o que mais apareceu. Mas hoje turmas novas, então por isso que eu vim aí, né, lançar novamente essa pergunta até para a gente refletir. Hoje nós temos mais à mão o quê? Os nossos celulares, os nossos smartphones. Então fica mais fácil e até mais prático colocar jogos neles, não é? Mara, que eu tô batendo o olho aqui, ó. Sim. O que mais tem mesmo é o smartphone. Sim, só que os apreciadores de games não largam mão dos seus videogames, não é? Tanto dos antigos, como eu ouvi gente falando que guarda ainda os videogames antigos, que não tem coragem de se desfazer, embora tenham também os novos. Então isso é muito bacana, porque cada um tem a sua propriedade, né? Independente se ele era mais antigo ou agora, todos fizeram muita alegria e as pessoas sempre gostaram, buscaram diversão através dos games. Mas hoje realmente nós temos à mão o smartphone, então é mais fácil de implantar os games. Você né? tem joguinho no seu celular? Eu não gosto muito de jogo do celular, até porque não dá muito tempo, né? Se tiver, já instalado da própria empresa, mas eu instalar jogo, não. Eu tenho, gente, eu gosto. Cadê o professor que falou na aula do sexto ano? Eu acho Juliana, que também pode criança. ser considerado game, mas aqueles que tem o símbolo e a gente tem que completar a palavra, eu acho que isso é um game. Né? Esse eu tenho, eu gosto. Então o símbolo, você completa a palavra e aí tem símbolos antigos também, mais novos. Então eu acho que isso pode ser considerado um game. Os entendidos mesmo no assunto de games aí, isso pode ser considerado um game? Acho que sim. Vamos lá comigo então. Vamos falar então dos jogos e desses avanços que eu estou citando aqui desde o começo. A partir de participações e mergulho no mundo dos jogos, é possível perceber que as transformações tecnológicas alteram o modo com que as pessoas jogam e interagem. Esses avanços estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Um exemplo disso são os jogos que utilizam movimentos do corpo aliados à realidade virtual, contemplando a vontade de jogar e de se mexer, tornando os games mais dinâmicos. Então, assim, hoje a gente tem a tecnologia e Juliana batendo na porta, né? Cada hora eu escuto assim, ó.
Aí comprei um videogame novo. Aí daqui a pouco, aí eu comprei outro videogame, mas você não tinha comprado? Aí isso já passou, já é mais moderno. Ou instalei um game, mas você não acabou de instalar? Ah não, surgiu outro. Então, embora nós tenhamos, né, essa tecnologia aí despontando, elas acabam alterando, né, a vida das pessoas aí que jogam e interagem, porque elas sempre querem o mais moderno. Ô Mara, duas contribuições aqui que eu achei muito legal. Vamos lá. A professora... Gente, mexeu aqui. Não mexe não. Mexeu. Não, a professora colocou aí que eu queria falar o nome dela, mas ela colocou de um bom tom, que o bom mesmo é a gente adaptar esses jogos eletrônicos e fazê-los... na quadra, que daí você junta a modernidade deles com as práticas que a gente tem na quadra. Isso mesmo, professores. E fazendo essa pesquisa, como somos criativos. Professor Renato, pronto. Eu vi cada jogo desse, vivenciado ali na prática, muito legal mesmo. Então fica aí, né? É uma dica de trabalhar com os alunos, pegar o jogo, né, o game, como ele é disposto aí pra gente nos nossos componentes eletrônicos, e fazer adaptação para o dia a dia ali na quadra, no espaço que a gente tem para nossa prática. É muito gostoso e os alunos com certeza vão se divertir demais. Exatamente. E eles podem criar também, o que é melhor ainda, promover um concurso aí para quem consegue transformar um game que existe, mas para a prática. Olha só, ficou a dica, professora, aproveita, usa aí. Vamos continuar então com as colaborações, a Juliana, ela me chama. Tô aqui. É atividade articulada à tecnologia, complementando outras atividades motoras, ou seja, o equipamento deixa de ser apenas objeto de diversão, passando a ser um aliado na busca pela qualidade de vida. É isso que a gente acabou de falar. Eu tenho um game, eu transformo numa brincadeira ali na prática. Eu tenho um game, eu transformo aquilo em algo que eu teria que trabalhar e vou desenvolvendo as habilidades dos nossos estudantes. E tem também os games que eles ajudam na melhora da qualidade de vida das pessoas, porque ele, além de ser a gente só jogar ali, né, com o dedinho, a gente tem que usar o corpo inteiro. E eu tenho certeza que eles já viram, que eles já ouviram falar e que muitos deles já devem ter praticado. Ano passado, no meio do ano, nós fizemos uma brincadeira aqui entre nós professores do Centro de Mídias. Eu tinha que ter trazido a coroa e o negócio. A professora Juliana, ela acabou vencendo ali, né, o campeonato, mas foi bem merecido. E aí eu trouxe hoje, porque vocês já assistiram, né? Mas eu trouxe a participação dela, junto à professora Franciele, que também é dos anos iniciais, e a minha participação com a professora Fabiana, porque foi realmente a competição. Então, dançava, depois saía. Dançava, perdeu, saía. Duas amadas na nossa vida, né? Isso. Então, vamos ver aí sobre isso que eu tô falando. A utilização de um game para desenvolver o gosto aí, para estimular as pessoas na prática de atividade física. E nada como dançar, que particularmente é algo que eu gosto. Então, vamos assistir. Hey, you are not gonna stop till the very end. We're gonna dance all night. You should call your friends. I hear the drums beating loud and the bass in time. I wanna dance, I wanna dance. You know we always keep it loud, keep them up all night. Oh yeah, we're moving to the sound, girl, we're on a ride. We'll kick it forward, kick it back, and when the times were good, I wanna dance, I wanna dance. Don't stop till the break of day. And I know the beat can bring me down. We keep going, we keep dancing, we keep going. Never ending.
Então, ficou mais claro isso que a gente estava conversando. Eu tenho um game e eu alio ele à prática de atividade física, porque eu estou me exercitando, eu estou me movimentando, eu estou tendo gasto calórico, eu estou tendo um trabalho cardiovascular, dentre outras propriedades das atividades físicas, e elas só vão fazer bem à saúde de vocês. Então, olha só, eu me divirto, eu pratico uma atividade, eu incluo a dança ou outros esportes, porque também nós temos alguns desses games com jogos, né, que eles simulam aí os esportes. Então, essa tecnologia influenciando a gente na prática de atividade física. Só quero saber se a gente vai dançar, porque eu tô dançando aqui. Então, eu já vou deixar aqui, para que semana que vem vocês não percam, porque isso que vocês viram no vídeo, nós vamos fazer sim ao vivo com convidadas. Uhul! Professora Joyce, professora Janaína e a professora Fernanda com a gente. Ô, Mara, eu acho legal eles fazerem junto com a gente, sim, então né? Se preparem semana que vem. Coloca o tênis aí, mesmo que você esteja na sua casa, por causa da questão do impacto, e vamos dançar com a gente. Tá convidado, mas vamos voltar aqui pra aula. É que a gente se empolgou, né? Nos empolgamos, sim. Vamos lá. Revolução da informática tecnológica. Levando em consideração as transformações tecnológicas, o desafio é conviver com gerações nascidas em diferentes décadas em um mesmo ambiente, uma vez que os interesses muitas vezes se diferem. São então denominados como os imigrantes digitais. Então, que fique claro, pessoal, são pessoas que nasceram antes de 1980 e, em sua maioria, preferem o físico ao digital. E temos os nativos digitais, que nasceram em meio ao crescimento progressivo da tecnologia e possuem facilidade no manuseio desses itens e facilidade de compreensão dos sistemas. Ah, professora, mas eu nasci antes de 1980 e eu sou muito indo para essas características dos nativos digitais. Perfeito, aqui eu não estou dizendo que não existam pessoas assim. Essas são as características que acabam diferenciando. Por exemplo, eu prefiro estudar sempre escrevendo mesmo. Tem pessoas que preferem estudar, mas usando ali a tecnologia. Eu ainda prefiro, eu preciso do papel. Mas isso é uma característica minha e de muitos. Então, os estudos, né, levaram a essa separação aí, onde nós temos os imigrantes digitais e os nativos digitais. Ô, Mara, a professora Edith disse que os alunos da PEI Raul Pila gostam de dançar K-pop, pop, funk e músicas do TikTok. Eu também. Opa! Então, o importante aí é fazer essa mistura, né? Então, você pega o game e leva também para a prática de atividade. Lembram-se que eu falei dessa linha do tempo? Então, vamos dar uma passada aqui para a gente entender melhor essas transformações. Em 1950, a gente tem um aparecimento aí do jogo Bolinha Bolinha e do tênis Fortune. Olha, gente, em 1952 apareceram esses primeiros jogos aí e eles, imagina, naquela época surgindo o jogo, né? Que interessante, que bacana. Em 1960, o Space War, onde o objetivo era de entreter o público. Então, fizeram um game para que pudessem entreter mesmo as pessoas aí e prenderem elas mais nesse quesito de games. Lá em 1970, foi o surgimento do Atari. E aí nós tínhamos aqueles games do carrinho. Quem que já teve a oportunidade de jogar, né, aí o Atari, nunca jogou Enduro. Muito bacana, até o design dos carrinhos, não é? Eram aqueles carrinhos de Fórmula 1 bem antigos mesmo. O River Raid, que era a nave que ela tinha que ir em busca do posto de gasolina, senão ela caía ali, muito bacana. E o Space Invaders, lá em 79. Em 1980, nós tivemos aí o Pac-Man. Lembra que você falou do Pac-Man, Juliana? Então, e aí a indústria, em 1985, ela deu uma saturada com esses games. O que aconteceu? Nessa mesma, meados dessa década, eles pensaram em estratégias para atrair a família. Então, foram surgindo os Family Computer, que eram os computadores, na verdade, e que eles promoveram esse uso da tecnologia, mas para atrair a família inteira junto. Você tá arrasando do inglês, hein? Nossa, eu treinei, né, gente?
Então vamos lá, você gostou, né? De 1990 para cá, nós tivemos grande avanço tecnológico dos jogos eletrônicos, avanço paralelo ao avanço dos computadores. A internet começou a dar seus passos, apareceram os jogos 3D e os jogos com movimentos corporais. Então, olha só, isso que a gente está falando agora já vem lá desde 1990. De 2003 para 2004, vamos lá, novas possibilidades de jogo. O jogador conseguia tomar as decisões ali do game, que são as opções que a gente tem, né? É dar os comandos, fazer as suas próprias escolhas. E é isso, a gente falou então dessa questão dos grandes avanços numa linha do tempo que deve e pode ser desmembrada por você, com auxílio dos professores, um estudo mais profundo aí dessa passagem dos primeiros jogos até os atuais. E para ilustrar isso, a gente traz algumas imagens. Hoje nós temos controles, aí ó, eu jogo videogame com óculos, né? E olha como é que era o de antigamente, ali o joystick. Imagina nossos alunos vendo esse troço aí agora. Totalmente diferentes. E aí, assim, aí também embaixo um outro modelo. Se nós formos ver quantos modelos não tem, né? Eu ficaria aqui horas mostrando para vocês todos os modelos. Vamos lá. Temos mais aí, ó. Tem o Atari que a gente falou, né? Olha só a diferença do designer dele para os nossos de hoje e outro tipo de controle. Então, só pelo design a gente já vê essa questão do avanço, né? Não precisa ir muito longe para entender, não. Vou trazer então aqui uma situação, um problema para vocês, mas a gente não vai pôr o reloginho não, tá bom, gente? A nossa aula diminuiu um pouquinho, nós estávamos acostumados, né, com a aula, vamos nos adaptar, agora a nossa aula, ela diminuiu um pouquinho de tempo, mas continua com qualidade, então vamos lá. Carla nasceu em uma época que a tecnologia era restrita e, por não ter condições socioeconômicas favoráveis, apresentava muitas dificuldades em mexer nos aplicativos e plataformas digitais. Seus estudantes, porém, já não apresentavam essas limitações, pois desde o início conviveram com esses avanços. De acordo com as atividades anteriores, como poderíamos identificar Carla e seus estudantes entre imigrantes ou nativos digitais? Eu acho que isso é tranquilo, não é, Juliana? Sim, está no meio da vivência deles, e Mara. Acontece, gente, às vezes eu me pego tendo uma dificuldade um pouco maior não, bem grande em relação à tecnologia, enquanto minha filha, de apenas 10 anos, fala, mãe, não é assim, é assim. Aí você fala, nossa, mas a gente precisa conviver com isso, eu não posso achar que eu sou incapaz de aprender, então vamos lá, me ensina, né? E nós vamos nos adaptar. Mas e aí, pensando na Carla e pensando nos estudantes, onde eles estão classificados? Eles colocaram? Vamos, tô aqui, ó. Professora Carolina, Maria Eduarda, do 7º ano C, da Escola Prefeito Orlando Leme. É imigrante digital e os estudantes, a Carla, no imigrante digital e os estudantes são nativos digitais. Qual é o nome da estudante? A estudante é Maria Eduarda. Maria Eduarda, vamos conferir? Ah lá. Carla, imigrante digital e os estudantes nativos digitais. Então, olha só. Se você conhece alguém que tem mais dificuldade aí nessa relação da tecnologia, ajuda, auxilia, isso é importante, né? Porque a gente precisa conviver junto e seguir a tecnologia, né? Não dá para eu não seguir, porque a tecnologia bate a porta todos os dias. Por isso que eu baixei os joguinhos no meu celular. Opa, olha o tempo, nós temos só 2 minutos e 30 e aí eu pergunto para você, eles fizeram algumas colocações. Enquanto vai chegando aí, eu vou explicar para vocês sobre aquela questão que agora vocês precisam estudar um pouquinho e responder sobre cada aula, tá bom? A de educação física não é diferente, então muito legal, vai ser lançada a questão para que vocês respondam, mas não se apavorem. Tá? Ela vai ser inserida hoje, caso não apareça até amanhã, então se não se desesperem, a questão ela estará aí para que vocês respondam, ela é importante, ela tem a questão da presença, mas acima de tudo, de reforçar o que a gente aprendeu aqui. Então eu conto com as respostas de vocês aí, bonitinhas sempre, e aguardem que a resposta será colocada.
Bom, fizemos uma retomadinha aí, né, Ju? Falamos os jogos mais vivenciados, os dispositivos mais usados, da questão do jogo e dos seus avanços, da revolução da informação tecnológica, a linha do tempo dos jogos eletrônicos e modelos antigos e mais novos de controles e consoles. Temos a nossa avaliação, QR Code. Pode ir colocando, vocês podem ir avaliando e a professora Juliana vai falando. Isso aí, Mara. Eu quero agradecer, assim, eu tô muito feliz e quero te contar que nesse momento tem 46,5 pessoas, 46 mil, assim, pensa, assistindo a nossa aula e não parem, gente, as aulas vão ser cada vez melhores. Nós temos aqui a contribuição de muitos professores da rede, muitas pessoas, toda a equipe aqui, então gostaria de parabenizar e agradecer a todos que fazem esse negócio funcionar. E muito obrigada, viu? E o nosso compromisso com vocês é de sempre trazer aulas de muita qualidade e diversão, que é bem assim a cara dos professores do Centro de Mídias. Então, para vocês, até quinta-feira, não percam, vai ter dança. Calma aí que eu tô tentando fazer um print aqui. Vou fazer aqui, ó, pra Peraí, vai, Mara, faz uma pose aí que eu vou fazer um print. Isso. Muito bem. Coração, quem gostou da aula, manda coração. Beijos. Até amanhã no ensino médio.